Alô, alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Diário de um Autista, esse que eu estou adiantando. Por quê? Eu quero falar do dia a dia da criança, porque nós estamos no mês da criança, e no dia da criança eu estarei viajando. Então vamos falar um pouquinho sobre como o autista deve ser criança. Acima de tudo, primeiramente, há uma criança com autismo, uma criança autista dentro das casas de todos vocês. Vocês não devem se esquecer disso nem por um segundo. Muitas crianças têm o desenvolvimento atrapalhado por uma série de obrigações, de estruturações de rotina que a criança, nem autista, nem neurotípica, não está preparada. Ou seja, uma rotina muito forte que os pais muitas vezes põem na ingênua tentativa de fazer com que haja desenvolvimento e a criança acaba de esquecer de ser o principal, que é criança. Deixem o autista ser criança. Tem autistas que têm várias terapias no seu calendário, nos seus dias da semana são tomados por isso, então acaba sobrando frustração ao invés de a criança ficar feliz e participar ativamente da terapia. A alegria é um componente interessantíssimo e nós precisamos dar para o autista essa oportunidade, agora mais do que nunca. Vem chegando o dia da criança, então dê para ele uma oportunidade de brincar. O tempo livre é importante. Parece que o autista não faz nada de muito útil, porque eu entendo vocês. Muitas vezes pode vir o pensamento de que se eu deixar meu filho ou minha filha no espectro com muito tempo livre, ele ou ela vai recorrer ao hiperfoco, vai recorrer às letras, aos números, aos sons, e eu quero diversificar um pouco isso. Mas quem sabe não seja no tempo livre também que o próprio autista vá aprendendo estratégias para cuidar de si e para diversificar por si mesmo, porque o hiperfoco é só uma primeira procura. Através dele eu posso aprender tudo o que eu quiser. Tá aqui a prova. Estou cheio de violões aqui no quarto, vocês não estão vendo todos, mas eles fazem com que eu aprenda a cada dia. E se eu não tivesse espaço para isso na minha agenda, se a minha agenda fosse feita só de terapias, eu iria esquecer de ser criança. Então, nesse Dia das Crianças, nós temos que lembrar, e além disso, entender que a criança ela demora para dar-se por conta do quão importante é essa fase da vida. Às vezes a gente olha para o autista e percebe que ele tem tanta lógica, tantas coisas desenvolvidas além da idade dele, que ele mesmo pode olhar para si como já aconteceu em um breve período da minha vida. Poxa, eu não sou tão criança quanto os outros. E aí o autista acaba brincando com os adultos, com as pessoas mais velhas que ele, e perde de aprender comportamentos que só amigos, que só grupos de pertença, né? Grupos de coleguinhas na escola, grupos de cursinho vão poder ensinar. São esses gírias, comportamentos da moda, que independente de a gente querer ou não, o autista vai ter que encarar e aprender a partir deles. São situações de regulação que eu penso que é a principal dificuldade de uma criança autista, ou seja, ter uma noção de ritmo. Agora eu estou falando com um determinado ritmo que eu só pude aprender porque eu pude ser criança, estar na companhia de outras crianças da mesma idade para entender como que eles vivem a vida, qual é o ritmo. Claro que cada criança é diferente, mas há um standard. O ser humano é um ser que aprende e imita. O autista tem dificuldade de imitar? Sim, mas ele precisa ter pelo menos a oportunidade de fazer isso. E é nos dias das crianças que a gente começa a tirar o autista de dentro de casa, levar para o mundo, fazer com que o mundo entenda quem é o autista e que o autista entenda qual é o papel da criança no mundo. Porque se nós formos crianças felizes, o resto da nossa evolução, da nossa caminhada, ele vai estar assegurado. Agora, se nós olharmos para trás, nós mesmos, adultos, e vermos que a nossa infância não foi assim tão feliz, nós iremos lembrar com angústia. E o autista, ele potencializa isso muito mais. Deixem que o autista, então,
seja uma criança, de presente para ele, dê uma experiência. Ele pode sim brincar com seus focos e vai construindo a tal da história social. O que é isso? Cada comportamento tem uma historinha atrelada a ele. E aí o autista vai começar a se fazer algumas perguntas. Como é que vai no banheiro? Como é que eu me preparo para vestir o uniforme toda segunda-feira de manhã para ir para a escola? Como é que eu me preparo para uma contenda com meu coleguinha? Como é que eu defendo o meu ponto de vista? Tudo isso pode ser contado através de uma história que tem que partir tanto de um tempo livre, quanto de uma busca pelo hiperfoco e pela regulação, ou seja, o autista poder ter também espaço para ele fazer as estereotipias, para ele buscar movimento, porque assim ele pensa melhor, mais formulado. Então, ao lado do hiperfoco, essa estratégia vai abrir novos horizontes. A gente só não pode deixar que o autista tenha tudo isso tomado por compromissos. Eu falava das terapias, que sim, são importantes, mas não podem ser postas em demasia, mas veio agora uma outra ideia. Autistas talvez mais desenvolvidos também precisam que vocês, papais e mamães, olhem com carinho para a sua infância. Porque, por exemplo, o autista que é verbal, que ele já adquiriu eloquência na fala, ele pode dar a impressão que ele sabe tanto, que ele demonstra tanto potencial, que o pai e a mãe empolgados vão lá e fazem o quê? Curso de canto, curso de inglês, curso de judô, curso de natação. Esquecem do ócio. O Dia das Crianças, ele aí também nos convida a deixar o autista um pouquinho que seja no ócio na sua semana. Porque aí, só aí, que ele vai poder usar os conhecimentos que tu deste para ele, que tu oportunizaste para ele na vida real. Se ele vai de um curso para o outro, e eu conheço muitos casos assim, ele não consegue internalizar conhecimento nenhum. Porque é só na vida real que ele vai ser desafiado. Gente, eu tive um professor no curso de administração que eu fiz, um secretariado, há bastante tempo atrás, que dizia: Marcos, a vida, ela é a professora mais certa que existe, porque ela é uma prova de português dentro de uma prova de geografia, dentro de uma prática musical. A gente não sabe exatamente que conhecimento vai bater na nossa porta e quando. Preparar o autista só em cursinhos ou só em desempenho com as suas áreas afins é muito bom, mas convidá-lo para, com esses conhecimentos, moldar a realidade é o que nós queremos. E começa essa estratégia em criança. Então, de novo, ressalto, aproveitem para criar oportunidades nesse 12 de outubro para que os seus filhos, para que as suas filhas dentro do espectro autista possam interagir, brincar, imaginar, por mais difícil que imaginar possa ser para o autista. É exatamente aí que eu vejo que se justifica que os papais e mamães empolgados enchem as agendas de compromissos. Porque o autista é mais prático, mais lógico, isso ele vai carregar para a vida inteira dele. Mas essa tendência pode ser amaciada, pode ser modulada pelo imaginar. Quando o autista tem uma imaginação desenvolvida, ele consegue supor, consegue pensar mais abstrato e por conta disso, por causa do desafio e do estresse que isso gera, porque sim, gera um desafio estressante, ele acaba desenvolvendo um pensamento rápido, muito mais preparado. Então tá aí o ganho maior de se deixar o autista com o seu ócio. 1, 2 dias da semana livres, 3 até, e quando ele for crescendo, ele vai pegando as suas próprias batalhas, que é um outro assunto que veio aqui agora, faz parte dessa infância, né? Muitos autistas acabam, de tanto compromisso, não sabendo naquilo que eles são realmente bons. Porque quando a gente descobre ser bom, é porque a gente faz aquilo com prazer. Eu descobri ser bom na música, claro, porque fui incentivado como uma prática, mas essa prática foi ideia minha, foi um incentivo meu.
Então nós andamos em uma ponte, uma conjuntura entre os quereres aqui em casa. E eu espero que vocês façam isso também a partir desse dia da criança. Eu tinha uma lógica muito apurada para sons, a minha mãe e meu pai queriam desenvolver isso. Meu pai vem de uma base musical, tocava violão, cantou num coral por mais de 17 anos, fazendo baixo. Então estava aí a base. Eu me encontrei nas aulas de música, mas as minhas procuras lá dentro vinham de mim. Meu pai e minha mãe incentivavam, e é isso que vocês precisam fazer com uma criança autista. Façam com que elas tenham acesso a todos os tipos de conhecimento. Como aqui em casa, tinha rock, tinha pop, tinha sertanejo, tinha axé, mas as escolhas, aos poucos, quem fazia era eu. Com também o apoio do meu irmão. Os irmãozinhos, quem tiver, eles são pontes muito fundamentais. Eles preparam muito esse senso de escolha, principalmente os mais velhos, porque eles vão balizar essa criança que está aprendendo e vão fazer ela dar saltos maiores nas suas escolhas e avaliar muito mais elas. Então, quem tiver irmãozinhos, irmãozões, sejam autistas ou típicos, contem com isso para ser um novo olhar para as experiências que vocês vão ofertar. Olha que legal! É um dia da criança marcado para ser do comércio e também marcado para ser o encontro das crianças com suas famílias. Por mais tempo, é feriado, mas pode ser também um aprendizado, indo para todas essas bases e fomentando o melhor que há no indivíduo autista. Quando eu digo que a gente não convive, nem contrata e dialoga com o autismo, e sim com o indivíduo autista, a estrada de preparação está, olha só, ao alcance de vocês. Aí, na infância, é a fase onde o autista vai ter mais descobertas. E como a gente quer que sejam cada descoberta dessas? Então, pessoal, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam refletir dessa forma. Dê um like para o YouTube entender que esse vídeo é legal, que ele te adicionou e assim ele entrega para mais casas. Deixem o autista ser criança. Pessoal, por hoje é isso. Um grande abraço, fiquem todos bem, se cuidem e até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!